15h40. Quem tem razão? O governo deve judicializar a questão do veto. A desoneração da folha foi prorrogada até o fim de 2021 e para discutir essa questão jurídica, nós vamos conversar agora com Eduardo Fleury, que é economista, tributarista, sócio da FCR Law, e Eduardo Gonzaga Oliveira de Natal, que é advogado especialista em direito tributário. Eu cumprimento primeiro Eduardo Fleury. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom estar aqui de volta para conversar com vocês. E Eduardo Gonzaga, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer estar com vocês. Bom, Eduardo Fleury, o governo segurou o que pôde, né? Houve o veto do presidente Bolsonaro, essa decisão que foi tomada anteriormente pelo Congresso de prorrogar a desoneração da folha para 17 setores até o final do ano que vem. O governo tinha alegação financeira, né, pelo custo que isso terá, o governo abrindo mão de receita, mas houve essa derrota agora, a derrubada do veto. Ele foi rejeitado por 430 votos a 33 na Câmara, né, com uma abstenção, e depois de 64-2 no Senado. Portanto, a gente vê que houve uma mobilização política muito grande, inclusive a base de apoio do governo foi favorável. Agora, muita gente questiona do ponto de vista legal, né, que inclusive pela reforma da Previdência, os termos que foram colocados. Na sua visão, há essa possibilidade de um questionamento na Justiça? Denise, eu vejo pequena possibilidade desse questionamento. Quando a gente olha os termos, inclusive, da Constituição Federal, da lei das leis que a gente tem de defesa do Tesouro Nacional e tudo mais. Então, quer dizer, eu acho a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que a gente tem pouca chance de questionar isso na área jurídica. Eu não vejo que o governo vai ser bem sucedido nisso daí. Eu entendo que, primeiro, a gente já tinha esse tipo de benefício anteriormente, e alguns dispositivos que foram mencionados aí na imprensa nesses últimos dias, na verdade, são dispositivos que já existiam desde a criação da desoneração da folha lá em 2011, inclusive para esses setores, tá? E eu não vejo exatamente como isso. Nós não estamos criando um benefício para o trabalhador, nós estamos criando uma troca de forma de recolher o imposto. Quer dizer, você vai em vez de recolher a contribuição previdenciária sobre a folha, você vai recolher a contribuição previdenciária sobre o faturamento. Eventualmente, a gente nem sabe se vai haver uma queda ou não de arrecadação. No passado, a gente demonstrou que houve uma queda de arrecadação, mas necessariamente pode não haver. Então, quer dizer, não vejo assim muita saída em termos de questionamento judicial. A minha opinião, do ponto de vista econômico, pode ser um pouco diferente. Quer dizer, na minha opinião, o grande problema não está na desoneração da folha, sim na rigidez do mercado de trabalho, que a gente deveria mudar bastante as nossas leis do mercado de trabalho, a fim de desregulamentar esse mercado, e aí as coisas, vamos dizer assim, a gente poderia substituir essa desoneração da folha, vamos falar da seguinte forma, né? Então, esse é um ponto como economista. Mas do ponto de vista jurídico, eu não vejo tanta saída assim. Bom, vamos continuar ainda falando do ponto de vista jurídico, depois vamos abordar essa questão econômica, lembrando que a desoneração permite que as empresas possam fazer opção para contribuir para a Previdência Social com um percentual entre 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de recolher 20% sobre a folha de pagamento, não é? E aí esse benefício, entre aspas, foi prorrogado até o final do ano que vem. Eu queria saber agora do doutor Eduardo Gonzaga qual a opinião dele a respeito dessa questão no aspecto legal. Bom, no aspecto legal, a questão até remonta exatamente ao que o doutor Fleury colocou, né? A Lei 12.546, ela já existe desde 2011, né, a desoneração da folha desde 2011. Obviamente temos críticas de como ela foi estabelecida ali pelo governo da Dilma, mas de todo, e houve já uma série de mudanças dessa legislação. Ora, essa desoneração ela era obrigatória para determinados segmentos empresariais, ora ela passou a ser opcional. Agora, de 2017 para cá, ela é uma opção. As empresas que estão ainda contempladas por essa modalidade de exoneração, elas podem optar pelo recolhimento sobre a receita bruta ou optar pelo recolhimento sobre, estamos falando da cota patronal, né, sobre os 20%.
Nós estamos com problemas aí no contato com o Eduardo Gonzaga de Oliveira Natal, que falava do aspecto legal. Retomamos do Eduardo? Então, nesse ponto, eu acredito que talvez. Eu volto a falar então com o Eduardo Fleury. Estão me ouvindo, Denise? Sim, agora sim, pode prosseguir, por favor. O que eu digo é dois pontos talvez possam ser levantados em relação a essa questão. O primeiro ponto seria talvez a forma como essa legislação foi prorrogada, e não se encontra ainda na jurisprudência uma ressonância, porque, de fato, essa prorrogação do artigo 7º da Lei 12.546, ela foi objeto de uma pontual alteração da medida provisória 936, que não teria, em princípio, vamos dizer, como desígnio fazer essa prorrogação. Entretanto, não existe na jurisprudência a aplicação prática dessas questões que nós chamamos aqui no jargão jurídico de jabuticabas, né? E colocar numa lei com uma finalidade um determinado parágrafo, um determinado artigo tratando de outra lei. De todo modo, talvez pudesse ser questionado. Eu também não vejo que seja um caminho a ser trilhado pelo governo de maneira fácil. Outra questão, sem dúvida alguma, é a questão da lei de responsabilidade fiscal, artigo 14, que você teria que encontrar, né, para uma desoneração, uma forma de diminuir despesas que contemplasse aí uma contrapartida, mas como a gente já colocou, essa desoneração já existe há muitos anos. Então, eu não consigo enxergar juridicamente um empecilho, agora que o veto caiu, para que essa desoneração continue para esses segmentos até o final do ano que vem. E haveria um desgaste muito grande para o governo depois desse recurso, caso seja essa opção. Primeiro que pode sofrer o risco aí de uma derrota na justiça, não é? Depois nós tivemos toda uma mobilização de empresários e de sindicalistas defendendo a prorrogação pelo receio de um estímulo aí, entre aspas, ao desemprego, que o custo das empresas aumentaria, a incerteza, e são setores aí que empregam 6 milhões de pessoas, entre calçados, call center, comunicação, confecção, vestuário, construção civil, empresas de construção, obras de infraestrutura, couro, máquinas, equipamentos, enfim, são setores, o setor têxtil, são setores que empregam muito, né? Então poderia haver implicações pela questão de custo. Agora eu gostaria de saber de Eduardo Fleury, que tipo de mudança que se poderia ter, porque nós temos uma discussão de uma reforma tributária no Congresso, que na verdade propõe a unificação de tributos, mas o ministro Paulo Guedes defendia um redirecionamento desse foco de uma reforma tributária para conseguir garantir, por exemplo, a desoneração para todos os setores, não apenas para esse. Seria uma das argumentações do governo até para adiar, porque ele queria um novo tributo, né, que seria aquele sobre transações digitais, que a gente não sabe se essa proposta vai vingar, para poder compensar. Haveria como fechar essa conta, Eduardo Fleury? Eu acho que uma das preocupações do governo é essa questão de fechar a conta, né? Realmente você precisa arranjar dinheiro para pagar as contas e, nesse sentido, a desoneração gera, tá certo, um buraco no orçamento. Como eu disse para vocês, é evidente que, em tese, poderia até ter uma arrecadação maior, mas a estimativa é que normalmente se arrecada menos, né, do que se você pagasse a contribuição com base nos 20% sobre a folha de pagamentos. Agora, do ponto de vista da desoneração, o ministro Paulo Guedes vem tentando continuamente aplicar essa desoneração para todos os setores e criar uma CPMF ou um tributo sobre transações digitais, o que seja, mas ele não tem sido bem sucedido do ponto de vista político, né? Eu repito, eu acho que essa questão da desoneração da folha, no sentido de gerar empregos, precisa ser mais analisada, porque nem sempre você consegue gerar aumento de emprego quando você desonera a folha. Perdão. Mas esse tipo de desoneração, a gente tem exemplos em outros países em que você não teve geração de emprego. E até mesmo os estudos feitos aqui no Brasil durante o processo de desoneração da folha implantado durante o governo Dilma, os resultados foram muito pequenos, muito fracos. Então isso precisa ser muito bem analisado, quais são os efeitos disso.
Mas, de qualquer maneira, eu entendo que a desoneração da folha tem que vir com uma contrapartida de uma fonte de receita que garante a estabilidade dos gastos com a própria Previdência. Então, acho que isso, a gente fez uma reforma de Previdência em que a gente tentou economizar, inclusive por parte dos trabalhadores, né? Os trabalhadores têm que trabalhar mais tempo, tá certo, para fechar as contas, e a gente não pode botar isso a perder pela perda de arrecadação. Então, quer dizer, isso é muito bem pensado, nesse sentido, o governo está correto. Doutor Eduardo Gonzaga, como é que vê essa discussão do ponto de vista econômico? Então, do ponto de vista econômico, eu entendo que, primeiro, a CPMF é um imposto que não me agrada, né? Nós estamos falando exatamente da CPMF, o governo federal já disse que é uma contribuição sobre pagamentos, que substituiria a contribuição sobre a folha. Eu vejo como um imposto regressivo. Eu acho que a questão tributária ela é mais ampla, o debate tributário ele tem que estar pautado em 4 vetores principais, mesmo que se faça isso de forma escalonada, mas acho que se o Brasil quiser fazer uma reforma tributária com efeitos econômicos, inclusive, nós precisamos fazer uma lição que seria mexer, obviamente, também com questões de pacto federativo, eventualmente, mas mexer com tributação de renda, patrimônio, consumo e folha de salários, que sem dúvida alguma é muito importante. Essa contribuição sobre a folha de salários, ela gera, segundo dados do próprio governo divulgados, algo em torno de 400 bilhões de arrecadação por ano. Então, eu acredito que para se colocar uma outra contribuição, ao fazer uma substituição, sem termos a certeza do poder de arrecadação, e no caso da CPMF, que é uma contribuição, ou da contribuição sobre pagamento, que seria um tributo regressivo, né, que incidiria sobre todas as etapas, ou sobre muitas etapas de processos econômicos, eu não vejo que seja a melhor solução. Nós temos 3 propostas de reforma tributária tramitando no Congresso, a PEC 45, a PEC 110 e também a proposta do governo, e eu acredito que o grande ponto que, na minha visão, deve ser enfocado pelo Ministério da Economia, pelo ministro Paulo Guedes, é, de fato, tentar encontrar um caminho em que todos esses atores que participam, tanto da parte de arrecadação tributária, como também da distribuição do produto arrecadado com os tributos, sentem à mesa, obviamente não apenas advogados, mas sem dúvida alguma economistas e pessoas que conheçam bastante da coisa pública, para que possa ser feita alguma coisa mais duradoura, tá certo? E que não fique em questões pontuais para se agradar determinado segmento da economia. É isso que eu penso. E Eduardo Fleury já tem uma proposta de reforma tributária em tramitação lá no Congresso, mas não entraria nesse aspecto. Seria uma simplificação de tributos em que o setor de serviços vem questionando, né, e aí fica essa situação mal resolvida em relação à desoneração da folha, se ganha um tempo, mas até aquela questão que estava sendo colocada sobre a oferta de emprego, é bom lembrar que com todos os custos que a gente tem no Brasil, numa fase aí de crescimento mais acelerado, antes de a economia entrar em recessão, nós chegamos a uma situação de quase pleno emprego. Então, talvez o que seja mais definitivo é a economia crescer mesmo, não é? É lógico, acho que tudo isso, né, e as propostas que estão apresentadas hoje no Congresso, né, elas visam já exatamente gerar crescimento econômico. Então, a gente não tem dúvida disso daí. O que, inclusive, quando a gente pega exatamente essa questão de, na época em que você teve quase o pleno emprego, e qual o papel da desoneração da folha nessa geração de emprego, a gente pode só mostrar que nessas pesquisas que foram feitas pelo governo, até mesmo fora do governo, tá certo? Demonstram que a geração de emprego foi muito pequena e que boa parte dessa desoneração, na verdade, foi transferida em salários maiores para os trabalhadores, o que ninguém tem nada contra, mas em termos de geração de emprego, é uma coisa que pode se questionar sobre o papel da desoneração na geração de empregos. Não estou dizendo que ele não existe, estou dizendo que deve ser questionado, deve ser analisado melhor. Nós temos experiências, por exemplo, no Chile, em que essa desoneração também não gerou empregos, foi apropriada sob a forma de salário, mas também tem uma explicação para aquilo ali. Nós temos experiências como, por exemplo, desonerar a folha de salários para jovens na Suécia, que deu resultado. Então, quer dizer, a gente tem algumas características que a gente precisa analisar melhor para dizer que a desoneração vai gerar empregos. Outra coisa que pode ser um pouco diferente é você, neste momento de pandemia, em que uma série de dificuldades que a gente tem,
o fim da desoneração da folha iria gerar provavelmente um impacto no custo dessas empresas, no custo da mão de obra dessas empresas, desses setores, muito grande. Então, talvez isso precisaria ser pensado. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor da desoneração para sempre, ou desoneração setorial, entendeu? Mas eu estou apenas dizendo que, nesse momento de pandemia, talvez a coisa não seja uma coisa tão, não esteja, do ponto de vista econômico, errada. Então, eu acho que, nesse sentido, eu até entendo que não foi uma medida tão, vamos dizer assim, equivocada. Agora, quando a gente fala de gerar emprego, na minha opinião, por exemplo, quando a gente pega o setor de informática, né, de software, que também se utiliza da desoneração, qual é a maior reclamação do setor? Eles falam assim, olha, eu tenho um problema que as grandes empresas são obrigadas a contratar e as pequenas empresas criam PJs. Então, você tem formatos de trabalho que são diferentes e uma competitividade injusta, porque quem monta PJ paga menos imposto sobre a folha. Então, a PJ, que eu falo a pejotização, né? Pessoas físicas trabalhando com pejotização. Então, o que acontece? É uma competição que é injusta. Mas esse é um problema muito mais de regulamentação do mercado de trabalho do que um problema de contribuição sobre a folha. Então, quer dizer, muitas vezes a gente usa o tributo para resolver um problema que está fora da área tributária. Então, esse é o meu ponto de discórdia com a desoneração da folha. Eu acho que se a gente flexibilizasse melhor as regras trabalhistas, a gente tem condição de gerar muito mais emprego, entendeu, do que mexer na contribuição sobre folha, que eu não vejo muita saída, porque da onde que a gente vai tirar o dinheiro para pagar essa conta? Vai aumentar mais impostos, mais PIS e COFINS, ou o IVA que vai ser criado, o IBS que vai ser criado, mais alíquota ainda? Quer dizer, de onde a gente vai tirar esse dinheiro? Vai aumentar a alíquota do imposto de renda? Quer dizer, é muito difícil. Da própria CPMF, ainda assim, o valor que estava sendo proposto era muito pequeno, de diminuir a desoneração, diminuir a oneração da folha. Então, eu vejo com bastante restrição para a gente fazer. A gente podia tornar a contribuição sobre a folha mais racional, isso sim, mas eu não vejo como a gente tem muita saída de desonerar. Agora, doutor Eduardo Gonzaga, é um ponto a se considerar. Quando a situação está boa, né, se releva essa questão de custo, que é muito pesado, o custo de contratação no país, sem dúvida alguma. Agora, quando as empresas estão saindo numa situação de crise, começando a sair e trabalham com essa incerteza de aumento de custo, aí é que pesou essa prorrogação da desoneração, não é? Sem dúvida, isso pesa, né, no aspecto dos empresários, mas eu também tenho uma impressão muito similar ao que o Dr. Fleury colocou. Eu não sei se efetivamente, acho até que não, efetivamente não seria com a desoneração só e pura e simples de folha que você poderia fomentar empregos. Eu acho que teve já uma boa flexibilização na relação trabalhista ali em meados de 2017, mas acredito que com outras medidas também que digam respeito à relação de trabalho possa também ser gerado um maior nível de emprego, mas eu, de todo modo, também penso que os empresários eles se programam, e obviamente esse ano qualquer programação que tenha sido feita foi por água abaixo, né, com perdão da expressão, porque de fato a pandemia veio e foi acachapante. Mas eu acredito que uma questão que talvez possa merecer uma atenção seja talvez ampliar a base de tributação sobre não apenas a questão da folha salarial, mas também sobre outras modalidades, até mesmo com relação às pequenas empresas. É claro que modulado isso, né, porque as pequenas empresas devem ter tratamento, até constitucionalmente é determinado um tratamento mais especial para as empresas de pequeno porte, mas também outras modalidades de prestações de serviços que nós temos hoje no mundo digital, quer dizer, essas não exatamente configurando uma relação de trabalho que não existe. Entretanto, trazendo também para esse modelo de contribuição da Previdência Social, da Seguridade Social, outras, vamos dizer, outras fontes geradoras de riqueza, um pedacinho dessas fontes. Até a esse propósito, eu conheço a proposta do Simplifica Já, que de fato é muito interessante para o setor de serviço, mas há também, com relação à PEC 45, uma recente incorporação da proposta da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, da qual eu participo, em que nós propomos na PEC 45, claro que isso tudo está ainda sob debate, uma mudança na tributação sobre a folha de salários, com talvez uma modulação que leve em consideração o volume de empregos gerado e também
o número o valor dos salários pagos. Então, quem tivesse o maior volume de empregados e pagasse salários maiores, teriam alíquotas regressivas. Mas esse é um debate que a gente pode deixar por uma outra hora, não que eu não queira falar a respeito, que realmente o tema de reforma tributária ele é bastante extenso, né? Mas eu acredito que há, sem dúvida, um conserto maior do que tão somente se considerar a questão tributária. E aí eu acho que realmente flexibilização de leis trabalhistas, pejotização, tudo isso entra no debate. Bom, e nós já vamos fechando por aqui o nosso debate de hoje. O governo deve judicializar a questão do veto com a desoneração da folha prorrogada até o final de 2021. Eu agradeço muito a participação dos advogados Eduardo Fleury, que é economista, tributarista, sócio da FCR Law, e o Eduardo Gonzaga Oliveira de Natal, que é advogado especialista em direito tributário.